Olá pessoas e não pessoas de todo o universo. Eu sou Gabriel San e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve agora no canal, ativa as notificações e é um sininho que tem algum lugar por aqui, porque assim o YouTube vai sempre te avisar quando tiver um vídeo por aqui. Eu acho. Só não esquece de deixar aquele like, de comentar o que você achou desse vídeo e, claro, de compartilhar com quem você acha que vai gostar desse vídeo. A vacina tá chegando, daqui a pouco tá todo mundo vacinado, assim a gente espera, mas sempre é bom deixar claro que ainda tem vírus circulando por aí e tem gente morrendo por aí. Então se você for sair, se for realmente necessário sair, saia seguindo todas as recomendações. Afinal de contas, tudo isso tem que passar, mas para isso todo mundo precisa colaborar. Hoje eu recebo ele, que é professor, doutor em educação, especialista em dinâmica em grupo e sexualidade humana, mestre em ética e sexualidade, ativista de direitos humanos, diretor executivo do grupo Dignidade, coordenador da Associação para a Saúde Integral e Cidadania na América Latina e Caribe, diretor-presidente da Aliança Nacional LGBTI. Então, com muito orgulho, hoje eu recebo o Tony Reis. Muito bem, estamos aí pra gente conversar, Gabriel. Tony, muito obrigado por aceitar o convite, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. E gente, o nosso tema de hoje é dias de luta. Eu falei com todos os presidentes da República, desde Sarney até agora. Eu não posso jogar os meus demônios para os outros. Eu acho que sobrevive quem se articular e tem espaço para todo mundo. Que uma pessoa que estuda, que entende sua sexualidade, ela respeita o outro. A gente não pode anular absolutamente ninguém. Se nós temos 220 milhões de gays no Brasil, nós temos 220 tipos de gay. Eu ouvi algum tempo atrás que havia uma treta envolvendo seu nome. Estamos em plena guerra pelos direitos humanos. E numa guerra você não pode parar de lutar. Quando fui procurar minha família, falaram que eu era doente. Fui procurar o padre, falaram que eu era pecador. Quando fui procurar a minha escola, falaram que eu era da norma. Nunca cancelei ninguém. Eu tenho 2 pessoas no Brasil que eu não converso. O que o outro fala de mim é problema do outro. O que eu faço com o que ele me falou é problema meu. Então, nesse sentido, eu sou muito bem terapeutizado. Ele lindo, cheguei nele e fui assim para as cabeças, né? Eu falei, você vai ser meu marido para o resto da vida. You'll be my husband forever. E ele falou, não, eu sou casado com uma mulher. Eu falei, não, mas eu não sou ciumento. Tony, nossa primeira pergunta é a respeito desse mês de maio, que é o dia 17, que comemora o Dia Internacional do Combate à Homofobia, né, LGBTfobia. Eu queria que você falasse um pouquinho do que é, qual é a importância da data hoje e qual foi a importância da data da época que ela foi fundada, né? O dia 17 de maio é em referência ao dia em que a Organização Mundial da Saúde tirou o código 302.0 da classificação das doenças. A homossexualidade era considerada uma doença. E a partir dessa data, então para nós, da comunidade LGBTI+, é muito importante, porque nós éramos, na Idade Média, considerados doentes, pecadores, depois criminosos, depois doentes. E então para nós foi o último bastião da LGBTfobia institucionalizada na Organização Mundial de Saúde. Qual que é a diferença que você vê da época que ela foi instaurada, essa data, para hoje? Eu vejo que nós evoluímos muito, eu posso falar do Brasil, nós evoluímos muito. De 2009, quando a gente teve um seminário de advocacy e litigância estratégica em Brasília, nós tivemos a estratégia e as táticas de mudar do Congresso Nacional para o Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que no Supremo Tribunal Federal a discussão ela é muito mais técnica, não envolve tanto os grupos fundamentalistas religiosos. E no Congresso Nacional tem uma frente parlamentar
evangélica, que na maioria são pessoas extremamente conservadoras e fundamentalistas, que acabam atravancando os nossos direitos. E no STF, lá são pessoas que leem muitos livros, são pessoas muito esclarecidas e que percebem que nos princípios da Constituição nós não podemos ser discriminados, e foi aí que a gente ganhou todas as demandas que a gente propôs ao Supremo Tribunal Federal. Eu vou problematizar um pouquinho a nossa conversa, agora no começo. Eu ouvi algum tempo atrás que havia uma treta envolvendo seu nome em relação à BGLT e Aliança Nacional. Que você saiu da BGLT para entrar na Aliança Nacional como uma treta, alguma coisa. Existiu alguma coisa nesse sentido? E qual é a diferença das duas? Eu acho que nós temos 37 redes. Nós temos a diversidade. Cada ser humano, deve procurar as suas melhores estratégias, as suas melhores táticas. Você tem que ter planejamento. Eu sou uma pessoa extremamente organizada. Tudo tem que passar por um planejamento, tem que passar por um grupo de especialistas. Então eu não gosto de fazer absolutamente nada partidarizado. Eu gosto de conversar com todos os partidos políticos. No movimento LGBTI+, nós temos, dentro da aliança, nós temos 40% das pessoas não são filiadas a políticas partidárias. 60% são filiadas a partidos. E nós temos 33 partidos políticos. A BGLT, o pessoal é muito mais da esquerda, é muito mais ligada a um partido político, e isto eu vejo que não é. Eu pensei, eu já fiz todo o meu trabalho que eu tinha que fazer dentro da BGLT. Então, eu tenho que conversar com o pessoal de centro-esquerda, centro, direita liberal, e inclusive conversar com todo o espectro político. Então, eu não vejo como treta, eu vejo como estratégia. Mas eu, por exemplo, continuo admirando a BGLT, ou nossa organização, o Grupo Dignidade, continua sendo afiliado à BGLT, e eles estão fazendo o trabalho deles, e a gente precisa ter muitas redes no âmbito internacional. Nós da Aliança não concorremos com a BGLT, não concorremos com a Arte Gay, com a ANTRA ou com a rede trans. Eu acho que nós tem LGBTI+ para todo mundo. Quem quiser trabalhar pode fundar uma rede, pode fundar uma organização, um coletivo e trabalhar. Eu acho que a gente tem que ter muita ética, e eu trabalho sempre na questão de você não desqualificar o outro. Você tem que qualificar. Claro que a gente tem visões de mundo, a gente vai, um grupo de pessoas, olha, por aqui é melhor, não, por aqui é melhor. Então, cada um segue o seu caminho, mas eu mesmo, dentro da aliança, nós conversamos muito, de a gente não ficar desqualificando outra organização ou alguma pessoa que não quer usar algum conceito que nós usamos. Eu acho que sobrevive quem se articular, e tem espaço para todo mundo. A gente não pode anular absolutamente ninguém. Nós somos sociedade e existe um Estado. Quem está governando naquele momento, a gente vai lá e dialoga, sem problema absolutamente nenhum. E dentro dos espaços institucionais. Você é uma pessoa que é acessível, você responde às pessoas quando dá, você está sempre compartilhando muita coisa de outras pessoas, o que a gente não vê com outras pessoas, outras autoridades que são LGBT. Como é que você enxerga esse movimento do estrelismo, talvez até do egocentrismo da pessoa que talvez se ache superior a outra na comunidade LGBT em questão política? Bem, primeiro eu gosto assim, eu acho que conhecimento, a gente tem que, tudo que eu recebo nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, no meu e-mail, que eu acho que é importante, que eu leio. Muitas vezes eu discordo parte, mas eu acho que isso é importante para o debate. É muito importante que as pessoas debatam, e repartam as informações, porque informação é poder. Nós estamos em 210 cidades no Brasil, em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. E eu gosto dessa situação. Claro que tem algumas pessoas que, pela personalidade, eu sou uma pessoa muito humilde, eu vim do interior do estado do Paraná,
consegui me estudar, consegui ser especialista, mestre, doutor, estou no meu 2º pós-doutorado, mas isso não me faz melhor ou pior que ninguém, porque nós somos diferentes. E isso é legal, eu gosto disso. E eu tenho o Gandhi, que ele fala que a humildade é um dom. Eu sou humilde, mas se eu precisar usar da minha autoridade, eu só usei isso. Eu falei com todos os presidentes da República, desde Sarney até agora. Então, eu não tenho problema de falar com o presidente da República, com um deputado, com um ministro, ou com um militante. E eu nunca vou brigar, eu não brigo, e nunca vou usar palavra de baixo calão com absolutamente ninguém, porque todo ser humano merece o respeito. Então eu aumento minha voz, eu aumento os meus argumentos. E tem muita gente que fala, eu sou militante, eu não sou militante, você é ativista. Qual que é a diferença disso? Ativista é aquela pessoa que luta por uma causa. Ativista, todos nós somos ativistas. Se você não é, só o fato de você falar, eu sou gay, eu sou lésbica, eu sou trans, posta, coloca, você está fazendo uma atividade, você é ativista, entendeu? Então, ativista, eu falo que o ativista, ele é muito autônomo de tudo. O militante, ele tem que estar dentro de uma organização, para ele militar, para ele ter regras. Então, por exemplo, eu tenho algumas regras dentro da aliança, então eu não posso falar algo que não esteja dentro das nossas discussões, porque eu represento os afiliados e afiliadas da aliança. Assim. Todo militante é um ativista, mas nem todo ativista é um militante. E não tem, hoje nós estamos, eu tenho Zygmunt Bauman, que ele fala, nosso movimento está muito mais líquido, ele não está mais tanto engessado naquela militância tradicional de composição de mesa, de pegar o microfone e vamos fazer uma ata. Hoje nós, com as mídias sociais, nós estamos muito mais fluidos. E isso é bom, eu acho maravilhoso. Claro que com essa questão de polarização, de ódio, eu vejo que tem ódio, que as pessoas destilam ódio. E talvez, por isso que é bom a todo militante, todo ativista ser terapeutizado. Eu não posso jogar os meus demônios para os outros. Tem uma coisa que eu gosto e aprendi com a minha família, o que você fala pela sua boca é o que o coração teu está cheio. Então, eu prefiro pegar e elogiar, reconhecer o trabalho. Todas as reuniões que eu coordeno, eu falo com as nossas coordenações. Pessoal, nós temos que fazer o trabalho. Nosso adversário, nosso inimigo, é a heteronormatividade compulsória, isto é, sabe? E o fundamentalismo religioso. Essas duas questões. Então, se nós temos 220 milhões de gays no Brasil, nós temos 220 tipos de gays. Então, tem o gay A, B, C, D. A gente não pode impor padrões para ninguém. E eu tenho maior dificuldade quando eu vejo que alguém tenta impor padrões, tem que ser assim, tem que falar dessa forma, não pode falar dessa forma. Eu, de forma muito tranquila, eu falo para a pessoa, por exemplo, eu não gosto que a pessoa fale homossexualismo. Então eu falo, olha, nós preferimos usar homossexualidade e explico por quê. Porque o homossexualismo a gente usava no Código 302.0 quando era doença. Nós não falamos opção sexual. A gente prefere orientação sexual. É para onde a tua libido está direcionada. Então, você corrigir as pessoas. Eu falo, não é o travesti, e sim a travesti quando você está falando de uma mulher. Ou o transexual quando está falando do transhomem. É muito importante a gente ter afeto, ter amor na fala, porque a agressão, tudo que tem agressão, ódio, você atrai ódio para você. Então, fica aquele ativista chato, aquele militante chato, sabe aquele que apareceu muito nas primeiras semanas do BBB, que eu não acompanho, mas eu li, sabe, da pessoa querer cancelar. Eu nunca cancelei ninguém. Eu tenho 2 pessoas no Brasil que eu não converso, 2 só. O resto eu converso com Deus e o mundo e o primo dele, que é o Eduardo Cunha, que foi ex-presidente porque ele não conversa comigo e ele me falou que eu era a ideologia de gênero sobre 2 pernas
e a Rosângela Justino, que falava que eu era a encarnação do demônio, mas ela não quer conversar comigo. Então, eu converso com qualquer pessoa que queira conversar comigo, eu tenho maior tranquilidade para conversar, para dialogar, e tranquilo, o que o outro fala de mim é problema do outro. O que eu faço com o que ele me falou é problema meu. Então, nesse sentido, eu sou muito bem terapeutizado. Eu me importo muito com o que o meu esposo, com quem eu estou casado há 31 anos, fala de mim. Os meus filhos falam de mim, então aí eu tenho que repensar, porque tem uma questão de afeto. Senão a gente, meu amigo, toca o barco e vamos lutar pelos direitos humanos. Nós estamos em plena guerra pelos direitos humanos. E numa guerra você não pode parar de lutar. Dentro desse assunto que você falou da guerra, né, de a gente continuar lutando, vem também a questão do nosso tema, que é dias de luta. Como é que você percebe essa juventude LGBT? Você acredita que essa juventude, ela realmente acredita muito mais no poder da política, das políticas públicas? Eles querem realmente um mundo melhor? Ou você acredita que essa grande maioria desses jovens aí não querem saber da política e deixa para os mais velhos fazerem? Porque a gente vê muito isso também, né? Muitas pessoas LGBT falam: eu não pedi isso, você conseguiu, então eu deixei eu usufruir. Mas nunca dão valor a realmente essa luta que você participou desde quando você era bem mais novo, né? Todas essas conquistas que nós temos, principalmente no Brasil, tem pelo menos um pouquinho de você, né? E eu acho isso muito desmerecedor para quem tentou, para as pessoas que morreram, para as pessoas que foram na frente, que deram a cara. E muitos desses jovens hoje não estão nem aí para essas pessoas, para essa história, né? Todas as grandes revoluções foram feitas por poucas pessoas. As grandes revoluções, se você pensar, são assim, se você pensar, a independência do Brasil foi Tiradentes, mataram Tiradentes. Então foi um homem lá que fez e ainda teve os traidores. Então, meu amigo, você deve fazer o que é bom, o justo e o que é legal para você e para a tua comunidade. E você tem que justificar isso. Então eu pego a Constituição Federal e diz: todos são iguais perante a lei e não haverá discriminação de qualquer natureza. Eu trabalho com a Constituição Federal, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos nós nascemos livres e iguais em direitos e dignidade. Esse que eu sigo. Só o fato dos jovens questionar, colocar uma roupa mais ousada, um corte de cabelo ousado, fazer a mudança da língua, eu acho isso tudo muito revolucionário. E eu acho isso bacana. Então, não existe uma forma de fazer militância, não existe uma forma de ser ativista. Você tem que respeitar, porque é muito bacana a gente ter que ter liberdade. E se você dá liberdade às pessoas, elas vão fazer o seu trabalho. Você não pode ficar cancelando as pessoas, desmerecendo ou desqualificando. Isso não é minha prática de fazer. E a gente tem, eu tenho muitos jovens, por exemplo, no Grupo Dignidade, aqui, nossa organização, ela está muito forte. E dentro da aliança, a maioria dos coordenadores, das coordenadoras, enfim, são jovens. Então, tem muita gente procurando, sempre quando nós temos lives, sempre muito... As pessoas procuram saber, né? As pessoas querem saber da história. Então, mas a gente nunca vai ter a unanimidade. A unanimidade, já dizia o Rodrigues, que ela é burra, sabia? Quando tiver todo mundo pensando da mesma forma, ela é burra. O Foucault, ele fala que o nosso estudo, a nossa luta a gente tem que estar incorporado. Então, eu incorporo essa questão do casamento, que eu sempre quis casar, eu sempre quis adotar, eu sempre quis doar sangue, eu odeio, eu abomino a discriminação, o preconceito, que eu inclusive tenho, sabe? Mas eu tenho que saber que os jovens estão vindo com a outra mentalidade. Tem gente que fala: não, mas você está sendo a família. Dizer: eu sou a família tradicional gay brasileira. E adoro ter minha família, ter meu esposo, ter o jantar, ter os filhos, fazer a viagem, de usar aliança, que eu gosto disso. E sou eu. Algumas pessoas falam que a gente acabou perdendo alguns direitos, está prestes a perder direitos por conta
desse nosso momento, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, esse momento político, o que aconteceu na pandemia, as ONGs que você tem contato, vocês tiveram mais trabalho, né? Você acredita que o público, né, a comunidade LGBT, se sentiu mais retraída nesses últimos anos por conta do novo governo? Como que você percebe tudo isso? Realmente mudou o governo, mudou, mas o Estado continuou o mesmo. Então, o Estado continuou o mesmo. Eu vou me relacionar com o Estado. O Estado é algo que é como a sociedade não mudou, a sociedade está aqui. Claro que nós tivemos uma eleição extremamente conturbada a partir do momento que houve o impeachment da presidente Dilma Rousseff, que houve parece que se dividiu assim, o 30% apoia aqui, 30% e 10% não entende o que está ocorrendo. Então, isso, e quem ganhou as eleições tem um posicionamento extremamente conservador. Então, e isso reflete nas políticas de governo, na invisibilização, na falta de iniciativas. Nós estamos fazendo a questão, por exemplo, eu continuo casado, eu continuo meus tratados, eu não fui discriminado, ou menos discriminados. Os assassinatos, houve uma queda, eu não sei, nós temos que estudar onde que aconteceu, porque a média era sempre em torno de 300 casos de assassinatos por ano, e esse ano nós tivemos 237. Então, a gente tem que estudar isso. Aumentou o número de pessoas trans assassinadas, que é o primeiro ano que as trans ganham das pessoas gays. Então, a gente tem que ver o que aconteceu, porque as trans, dentro da comunidade LGBTI+, são as pessoas que mais sofrem o estigma, a discriminação, a violência e os assassinatos agora do ano. E é por isso que nós temos que ser super solidários com elas. Eu sou daquele tipo que eu vejo que a gente tem que ser solidário com todas as nossas letras e muito mais, com a questão das mulheres. Nós temos que enfrentar o machismo, o patriarcado, o racismo, o capacitismo, que é a questão das pessoas com deficiência. Nós temos que, com os indígenas, nós temos que defender a liberdade de expressão. As pessoas têm que ter o direito a falar o que elas pensam, desde que não ofenda a minha dignidade. Eu, por exemplo, se a pessoa falar assim, Tony, você é feio, meu amigo, meu marido não acha, entendeu? Mas é a liberdade de expressão da outra pessoa falar. A gente não pode tolerar crime e discriminação. A gente não pode ser conivente. A crítica é importante, se eu sou público, senão eu vou ficar dentro do meu armário. Se eu ficar dentro do meu armário trancado, ninguém vai falar de mim, sabe? Mas a partir do momento que eu vou lá e coloco que eu sou casado, vem uma pessoa que fala, não, você é pecador. Diz, ótimo, qual que é a próxima pauta? Eu concordo com você, é pecado, se você acha. Eu não acho. Eu não acho que é um crime e eu não acho que é uma doença. Aproveitando, Tony, que você é um doutor em educação, eu queria que você falasse sobre a questão da homofobia nas escolas, e como é que você percebe se isso aumentou, diminuiu nos últimos anos, né? A inclusão agora, já tem um tempo, mas principalmente nos últimos anos, das pessoas trans, a questão de evasão escolar da população LGBT, né? A questão do nome social, do banheiro, isso tudo todo mundo fala, né? Eu queria uma posição sua como doutor, né? E a questão da pandemia, o que você acha que a pandemia pode ter colaborado ou prejudicado nessa questão? A LGBTfobia, ela existe em todo o mundo. Então, eu coordenei uma pesquisa com a Gleason, que é uma fundação norte-americana. Inclusive, eu era secretária de educação da ABGLT. E nós chegamos no Brasil, 73% da nossa comunidade sofre bullying nas escolas. Bullying é aquele chamado de viadinho, bichinho, sapatão, traveco. Isso, se é um colega da gente que é gay, a gente até gosta. Oi, bicha, vamos lá sair hoje? Oi, viado. Mas eu sempre brinco. Se você me chamar de viadinho, eu posso levar você para uma delegacia ou para um hotel. Depende do contexto, depende do tom e depende de quem fala. Isso é muito importante. Então, 73% da nossa comunidade sofre bullying nas escolas, 60% das nossas crianças e adolescentes se sentem inseguros de ir para a escola, não gostam, se sentem tristes, e 37% sofre violência física. Então, isso é um panorama que aqui no Brasil
é muito parecido com Argentina, Chile, Colômbia, México, e há um país da América Latina que é 50% essas taxas, é o Uruguai. Porque no Uruguai há um trabalho muito bacana de educação sexual nas escolas. Que uma pessoa que estuda, que entende sua sexualidade, ele respeita o outro. Agora, uma pessoa que tem dificuldade em respeitar o outro, ele acaba fazendo esse bullying. E nós temos uma lei, a Lei 13.185, barra 2014, que foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, que nós temos que implantar. Toda a escola tem que ter um coletivo, um grupo de trabalho que enfrente essa violência, porque não é legal. A escola tem que ser acolhedora. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. Você foi o primeiro homem gay a se casar no país, primeiro homem gay a formar uma família, legalmente, né? Meu esposo é inglês, eu o encontrei na Inglaterra e foi muito bonito. Eu encontrei no metrô e eu vi aquele homem lindíssimo. Estou há 31 anos juntos e ele lindo. Cheguei nele e fui assim para as cabeças, né? Eu falei, você vai ser meu marido para o resto da vida. You'll be my husband forever. E ele falou, não, eu sou casado com uma mulher. Eu falei, não, mas eu não sou ciumento. E foi um bate-papo super bacana. A gente namorou lá em Londres, foi muito chique, foi muito bacana, e eu fiquei 2 anos lá. Ele falou assim, se você ficar mais 6 meses, eu vou embora com você, porque eu queria voltar para o Brasil, porque o meu sonho era só aprimorar meu inglês. Eu fiquei na Espanha, na Itália, na França e na Inglaterra. E aí ele veio morar para cá. Chegando aqui, eu tinha participado já de movimentos libertários, partido de esquerda. Quando chegamos aqui, em 2 meses fundamos o Grupo Dignidade, que tem até hoje. É uma organização super bem conceituada aqui na cidade de Curitiba. E a partir daí começamos inclusive vamos ter uma homenagem da Justiça Federal agora, que nós fomos o primeiro casal a ser reconhecido pela Justiça Federal antes do casamento, isso em 96, porque o David é inglês e ele tinha que ficar no Brasil. Então a gente fez todo um trabalho. Minha falecida mãe se propôs a casar com ele, teve muitas polêmicas, e é uma pessoa que eu amo de paixão. Então, quando você ama, sofre junto, você ama junto, você compartilha. Então, eu com o David, nós temos um contrato muito bacana de convivência. Nossa relação, ela mistura muito o ativismo com as questões pessoais. Hoje nós temos 3 filhos que nós adotamos, que foi uma tarefa muito árdua. A gente demorou 7 anos, a gente foi até o Supremo Tribunal Federal. É o primeiro casal que conseguiu a adoção no Supremo Tribunal Federal. Tem um casal de Catanduvas que foi o primeiro a adotar no Brasil, mas nós fomos o primeiro a adotar com anuência do Suprema Corte. Então, eu me sinto muito orgulhoso por isso. Sou uma pessoa muito realizada como pessoa, muito tranquila, sabe? Por isso que é muito legal a gente ter a tranquilidade da felicidade. Eu sempre quis ter alguém para amar e ser amado. Isso para mim sempre foi uma... Inclusive, eu até brinco com o David, que o David foi desenhado. Eu estava na Itália, em Milano, e eu fui passar o Ano Novo em Veneza. Olha que chique. E eu estava tomando vinho com um amigo meu, eu descrevi como que seria o meu marido ideal. E o meu amigo era um hétero. Ele falou, nossa, você está fazendo um termo de referência para o teu casamento. Foi aí que eu queria e pensei, porque a gente tem que imaginar, sonhar e ir atrás da pessoa. E quando você vê a pessoa, você tem que agarrar as pessoas, né? E se a pessoa... E nisso, no meu mestrado, eu discuti. A gente tem que ter o consentimento. Ele consentiu, gostou e estou casado. Muito bem. Você é especialista também em sexualidade humana, né? Como é que isso interfere ou interferiu na sua vida mesmo, pessoal, sexual, ao longo da sua vida? Foi uma coisa que você pensou, eu vou me especializar em sexualidade? Eu sou uma pessoa que eu sofri muito na minha adolescência. Entre os 14 e 20 anos, eu não desejo para o Eduardo Cunha o que eu passei.
Quando fui procurar minha família, falaram que eu era doente. Fui procurar o padre e falaram que eu era pecador. Quando fui procurar a minha escola, falaram que eu era da norma. Então, o que eu pensei foi de estudar. Então, foi aí que eu fui fazer especialização, meu mestrado, doutorado, e agora eu vou fazer o meu pós-doutorado. Obrigado, Tony, pela entrevista, obrigado pelo seu tempo. Quem quiser entrar em contato com o Tony, todas as redes sociais, os contatos eles vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. É só entrar em contato e conhecer o Tony. Obrigado, Tony, pela entrevista. Tá bom? Obrigado, Gabriel. Seja feliz, mesmo sem permissão. Seja muito feliz com quem você escolher e respeite todo mundo, seja respeitado e exija o respeito. Se aceitarem você, vai ser ótimo, mas o respeito está muito bom. Um grande abraço a você e todas as pessoas que você ama, ok? Um grande abraço.